e nós eles não aguentamos mais fake news, certo? Pois é, não aguentamos. Hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre SARS-CoV-2, o novo coronavírus que causa a doença Covid-19. Vou trazer algumas informações realmente pertinentes e algumas curiosidades para que vocês não caiam mais nessas fake news. Esse vídeo é significativo até o momento que eu tô gravando ele, tá bem? Porque uma vez que nós estamos lidando com a ciência em desenvolvimento, né, uma doença e recém-descoberta, e tudo está acontecendo em tempo real com relação à descoberta dos malefícios da doença, esse vídeo ele pode não valer amanhã já. Então assim, já assiste logo o vídeo, já deixa um like. Caso você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve porque virão muitos vídeos a respeito disso. E bora pro vídeo, amor! Olá, olá, olá! Se é a primeira vez que você está aqui, meu nome é Bruna Pereira, eu sou formada em Química e professora de Química e hoje nós vamos conversar sobre Coronavírus. Eu sempre quis dizer isso, tá? Eu precisava confessar. Bom, para quem não entendeu ainda, existem 7 tipos de coronavírus. Coronavírus, na realidade, é uma classe, né, de corona, tá? Em que o último descoberto, né, o novo coronavírus, é chamado de SARS-CoV-2. E o SARS-CoV-2 causa a doença Covid-19. De uma forma grosseira, esse vírus tem um material genético, que é RNA, tá no interior dele. É esse material genético que faz o vírus sofrer mutação, que faz o vírus se multiplicar. E ele é encapsulado, envolto, né, tem uma capinha nele de lipídios ou de gordura. O que temos de informação até agora a respeito das formas de transmissão do SARS-CoV-2 ele é um vírus respiratório. Então, uma vez que você tem contato com uma pessoa que está infectada e essa pessoa, de repente, espirra, gotículas da saliva vêm junto com o vírus e você acaba sendo contaminado. E sabemos também que esse vírus, ele permanece vivo em alguns ambientes ali por um determinado tempo, né? Como plástico, metal, papelão, etc. Por isso a importância de uma limpeza bastante eficiente. A primeira forma de prevenção com relação ao SARS-CoV-2 é a máscara de tecido que a gente vem aí utilizando e eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa máscara. Bom, a máscara de tecido geralmente ela é feita aí de tecido de algodão, né? E o tecido, gente, se vocês pudessem olhar um tecido num microscópio, vocês iam ver, imaginem macarrão, espaguete, como se vocês pegassem o macarrão e jogassem ele, tá? Então tem alguns tecidos, dependendo do tecido, ele é mais organizadinho, sabe? Como se tivesse um macarrão do ladinho do outro. A gente chama isso de cristalino. Já tem alguns tecidos que é como se eu jogasse de fato o macarrão. Então ele fica mais desorganizado, né? Mais entrelaçado. A gente chama isso de amorfo, tá? Bom, geralmente os tecidos, eles têm uma região cristalina e uma região amorfa. Então, é como se tivesse em alguns lugares, ele tá bem organizadinho, então não tem espacinho entre as fibras, né? A gente chama de fibras. Mas tem regiões que é como se fosse uma peneira, né? A gente fala que o tecido é uma forma de peneira, como se fosse uma peneira. Como eles estão entrelaçados, existe alguns buraquinhos, tá? A Organização Mundial da Saúde recomenda, inclusive, que as máscaras de tecidos devem ser feitas com 3 camadas de tecido, tá? Para prevenir aí o máximo possível de que o vírus tenha acesso por meio desses buraquinhos, né? Por meio dessas regiõezinhos, desses porozinhos. Vocês já sabem também, né, que como uma forma aí de prevenção ou de desinfecção é lavar as mãos, né, com sabão. A Organização Mundial da Saúde recomenda lavar as mãos com sabão, ou então com álcool e materiais assim com relação à limpeza de casa com água sanitária. Vamos entender um pouquinho como tudo isso funciona, ou por que isso é aceito pela Organização Mundial da Saúde. Bora? Inclusive, antes de eu continuar esse vídeo, eu gostaria que vocês travassem o vídeo e escrevessem aqui nos comentários qual a opinião de vocês, qual que vocês acham, qual método de desinfecção que vocês acham que é mais interessante, né? A lavar com sabão, lavar as mãos com sabão, ou então utilizar o álcool ou água sanitária. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Qual vocês acham que é mais eficiente? No mercado, a gente encontra álcool absoluto, álcool 90, álcool 80, álcool 70, álcool 50, álcool 40, álcool em gel. Será que eu posso utilizar qualquer um? Será que todos são eficientes? Por que todo mundo fala do álcool 70? Dentro daquele álcool que a gente compra lá no mercado, existe uma substância que é chamada de etanol, tá? Vou deixar a molécula dela aqui para vocês. O etanol é a substância ativa que age contra o SARS-CoV-2, tá? E aí quando você vai no mercado, você vê todas essas diferenças no 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98. Essas diferenças, esses números estão relacionados com a concentração desse etanol. O senso comum nos obriga a pensar que o álcool mais eficiente
Teria-o com 98% de etanol, certo? Já que o etanol é a substância ativa que age contra o SARS-CoV-2. E por que todo mundo pede pra gente usar o álcool 70? O etanol é uma substância muito volátil. O que isso significa? Significa, gente, que ela evapora muito rápido. Então, quando eu tenho o álcool 90, 95, 98, eu tenho, por exemplo, álcool 98. Eu tenho 98% de etanol e 2% de água. O álcool 80, eu tenho 80% de etanol, 20% de água. Álcool 70% de etanol, 20% de água. E, mon amour, acreditem se quiser. A água presente ali no etanol, junto com o etanol, tem um papel fundamental na eliminação do SARS-CoV-2. E por que a bendita da água é tão importante? Seguinte, lembra que eu falei pra vocês que o etanol, altamente volátil. Entre a água e o etanol, há uma atração química, tá? Uma interação, a gente chama de interação de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Tá? E a água, de certa forma, então, segura um pouco mais o etanol aqui, deixando ele não volatilizar, deixando ele não ir embora, permitindo com que ele não vá embora. Então a água segura um pouquinho mais esse etanol. E é importante segurar esse etanol um pouquinho na nossa pele, porque para o vírus se tornar inativo, ele precisa de mais ou menos uns 20 segundos de contato com o etanol. Então, se eu tento utilizar, por exemplo, um álcool 90, 95, 98, significa lá que eu tenho 98% de etanol, tenho só 2% de água. Eu não consigo segurar esse álcool em um tempo suficiente para eliminar o meu SARS-CoV-2. Quando eu tenho, por exemplo, o álcool 40%, significa que eu tenho 40% de etanol, 60% de água. Eu não tenho uma quantidade de etanol suficiente para eliminar o vírus. Com base nessas análises que foi detectado, então, que a melhor concentração, a que mais mostrou resultado com relação à eliminação do SARS-CoV-2, é o álcool 70. Tá bem, dona Bruna, agora eu já entendi a parte aí de que eu tenho que usar álcool 70, mas ainda ficou a dúvida, porque eu tenho álcool 70 em gel e líquido. Qual é mais eficiente, qual é melhor, qual que eu devo usar e agora? A Anvisa estabelece que a formulação líquida do álcool 70, ela deve ser usada, gente, para antisepsia de superfície. E a formulação em gel do álcool 70 deve ser utilizada para antisepsia da pele. E por que será que a Anvisa estabelece isso? Lembra que eu falei pra vocês que o etanol presente no álcool, ele tem atração por água? Então quando eu coloco ele na minha pele, ele absorve, ele suga aqui pra ele a água presente na nossa pele, tá? Lembra que tem interação, etanol e água. Então ele acaba desidratando a nossa pele. Já a formulação do álcool em gel é de maneira que há hidratantes ali, há substâncias específicas que promovem a hidratação da pele. Então, por isso que a Anvisa estabelece que é interessante que se utiliza álcool em gel. Acontece que o álcool em gel, ele é 3, 4 vezes mais caro que o álcool líquido. Tô falando tudo do álcool 70 agora, tá, gente? Então, complicado, né? Numa situação que a gente tá vivendo agora, como que a gente vai fazer para sempre ter álcool em gel nas mãos? A gente até nota que em muitos lugares que a gente vai, não é álcool em gel, né? De repente, na porta de comércio é tudo álcool líquido. E aí, o álcool líquido vai desidratando tanto sua mão vai ficando até rachada. Gente, essas rachaduras na mão é porta de entrada maravilhosa para bactéria. Bactéria ama um trem desse. Agora, quanto à ação do etanol no SARS-CoV-2 no álcool em gel 70 e álcool líquido 70, observem, eu tenho a mesma concentração de etanol, tá? Então, assim, em termos da concentração do etanol, deveria ter a mesma ação. Na teoria, o álcool em gel seria mais interessante. Por quê? O álcool em gel ele é mais viscoso, né? Então eu consigo espalhar melhor o produto, dá tempo de eu espalhar e o produto não volatilizar. Então eu consigo, teoricamente, ter uma ação mais interessante. Agora, quando eu pego o líquido, é muito líquido, né? Então eu não tenho, ele é tão líquidozinho que eu não tenho tempo suficiente, de repente, de espalhar e ele já tá evaporando. Tá. E como o etanol inativa o SARS-CoV-2? Bom, o que os pesquisadores têm mostrado, uma das maneiras de inativação, provavelmente ocorre porque o etanol, ele desestrutura aquela capinha de gordura, sabe? Então, ele quebra aquela capinha de gordura, só sobra o meu material genético. Acontece que o vírus, ele é um parasita, então ele só consegue se duplicar, se multiplicar no interior de uma célula. E esse vírus, para entrar em uma célula, para conseguir se multiplicar, ele entra na célula por meio daquela, sabe a coroinha que tem na capinha, nessa capinha de gordura dele? Essa coroinha se liga, né, tem uma ligação química que acontece ali, se liga com aquela membrana externa, parede externa ali da célula e ele consegue entrar na célula. Logo, se eu destruir a capinha que protegia o material genético, que é a que se ligava à célula, não tem como esse material genético por si só entrar na célula e produzir novos vírus. Só um questionamento aqui, fazer vocês pensar um pouquinho, por que esse vírus não penetra na pele? Ei, comenta aqui qual a sua opinião a respeito disso, o que você acha, por quê?
Vou falar sobre isso no finalzinho do vídeo. Como nós estamos lidando com uma doença recém-descoberta e a ciência por trás dessa doença está em constante evolução, estamos ainda em aprendizado, há pesquisas que mostram que o vírus SARS-CoV-2 é inutilizado com tempo de 20 segundos do etanol na pele, e tem outros estudos que mostram que esse tempo tem que ser de 30 segundos a 1 minuto. Então, assim, conforme for avançando os estudos, nós vamos ter uma informação mais coerente e significativa com relação a essa quantidade, tá? Inclusive, se alguém saber mais a respeito disso, comenta aqui, deixa aqui nos comentários para que a gente possa ter essa informação. Bom, outro método de desinfecção é a água sanitária. Vocês já sabem disso, assim, de cor salteado. Só que é o seguinte, nós sabemos que a água sanitária jamais na pele, né, gente? Nós sabemos disso. Por quê? Na água sanitária tem uma substância, o princípio ativo é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele é tóxico. Então, a água sanitária, ela pode ser utilizada para limpeza no geral, assim, de casa. Então, vai limpar uma maçaneta, uma mesa, um chão, sola de sapato. Ajuda bastante com relação à inativação do SARS-CoV-2. Uma informação bastante importante. Quando você for comprar a sua água sanitária, você tem que olhar o rótulo e ver se está escrito que o princípio ativo é de 2 a 2,5%. Tá? Ou seja, a concentração de princípio ativo que você tem ali na sua água sanitária. E aí você vai fazer a limpeza de um ambiente e você pensa, caramba, por que eu não uso água sanitária pura, concentradíssima então em hipoclorito de sódio? Por que eu misturo com água? E por que ainda que estão falando aí que tem uma determinada concentração, mais ou menos aí, que eu tenho que misturar com água porque é mais eficiente? Gente, quem tem ação contra, inativando, né, contra o SARS-CoV-2, não é o hipoclorito de sódio, é o ácido hipocloroso. E esse ácido hipocloroso, ele é formado quando eu adiciono água na minha água sanitária. Então eu tenho lá a minha água sanitária, quando eu coloco água, eu formo então esse ácido hipocloroso. Na solução ali, água e água sanitária, eu tenho um equilíbrio químico entre ácido hipocloroso e hipoclorito de sódio. E quem age contra o SARS-CoV-2 é o ácido hipocloroso. Por isso, a importância de misturar com água. É a água que forma, que ajuda a formar essa substância. O ácido hipocloroso, com relação ao SARS-CoV-2, ele abre também essa capinha de gordura que guarda aqui o material genético e inativa o vírus. Baseado na Anvisa e na Organização Mundial da Saúde, o CFQ, que é o Conselho Federal de Química, ele estabelece, ele aconselha que a gente usa as seguintes concentrações. Temos que pensar em duas situações. Situação 1, um ambiente que não há pessoas contaminadas por SARS-CoV-2. Nesse ambiente, você pode colocar 25 ml mais ou menos de água sanitária em 1 litro de água para limpar superfícies mais simples, né, mais delicadas, uma mesa, um guarda-roupa, coisas desse tipo. No caso de limpar chão, você pode dobrar a quantidade de água sanitária. Então você coloca 50 ml de água sanitária para 1 litro de água, tá bom? Gente, só lembrando, aquele copinho, por exemplo, que a gente bebe água, aquele copinho comum de cozinha, ele tem mais ou menos 200 ml. Caso estejamos em um lugar que há pessoas contaminadas por SARS-CoV-2, utilizem 250 ml de água sanitária para 1 litro de água. E assim, gente, limpem toda a superfície de uma forma comum e depois passem a água com água sanitária, tá? Pra ficar ali agindo. Nada de misturar água sanitária com outros produtos de limpeza, tá? Porque reações químicas acontecem ali e você pode estar tornando o ambiente altamente tóxico. Então cuidado, inclusive se vocês quiserem depois eu faço um vídeo explicando mais sobre isso, explicando pra vocês quais as substâncias tóxicas que vocês formam quando vocês ficam misturando água sanitária com outros produtos de limpeza. E eu deixei por último, não por acaso, mas porque é o mais importante, é o terceiro método de desinfecção que é, gente, água e sabão, água e detergente. É o método mais interessante, tanto que a Organização Mundial da Saúde recomenda, né? Lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão, aí sim você vai utilizar um álcool em gel. Por que que a água com sabão é tão interessante e tão importante? Primeiro, gente, é o menos agressivo. Lembra que o etanol, ele agride um pouco mais aí a nossa pele. No sabão ou detergente, tem um ingrediente que a gente chama de tensoativos, que é quem faz a detergência, né? Vamos lá. Se eu tenho uma substância que faz a detergência e um vírus que a capa dele é de gordura, show de bola, né não? Basta eu lavar as minhas mãos, né? Utilizar água e o sabão ou o detergente, que eu vou estar inativando o vírus. Muito importante com relação à lavagem das mãos corretas e por um determinado tempo.
Gente, demorem 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Lembra que eu falei para vocês que o vírus, ele precisa de um tempo para se tornar inativo? Então, assim, não é 2 segundos, lavou a mão e tá tudo certo. Não é bem assim a coisa. Esses dias mesmo eu reparei em uma senhora, ela começou a tossir perto de mim, e ela se incomodou, ela tava de máscara, é óbvio, ela se incomodou, então ela pegou a bolsa dela correndo assim, passou o álcool, né, ela tava com álcool em gel ali, ela passou o álcool e já pegou uma bala e já tirou a máscara e já colocou, assim, tudo isso em 3 segundos. A gente não tem mais maturidade e idade pra isso, né? Isso que era uma senhora. Como você já assiste os vídeos aqui do canal, você já assistiu o vídeo do shampoo. Você viu que um dos ingredientes do shampoo também é o tensoativo, também é quem faz a detergência, né? O detergente. Então, amor, shampoo também vai estar te ajudando, sabão, detergente, sabonete líquido, tudo isso vai estar te ajudando com relação à inativação do SARS-CoV. O detergente, né, o tensoativo, ele abre essa capinha, esse envelope que protege aí o material genético, tá? Inativando o vírus. Informações importantes que temos até o momento. Gente, não tem comprovação científica e informação científica de que o vírus é mais agressivo no inverno. Até porque, amor, tem 6 meses que houve a descoberta desse vírus. E em 6 meses, no mesmo lugar, não tem como ter tido verão e inverno, certo? Não existem vacinas e medicamentos liberadíssimos, assim, na farmácia, para doença associada a esse vírus, né, que é o Covid-19. O que existe em desenvolvimento são estudos em que nós, né, pessoas, estão sendo utilizadas como cobaias para a gente descobrir se realmente uma determinada substância vai ser efetiva ou não no caso da doença Covid-19. É isso que vem sendo feito até o momento. E aquele assuntinho lá de que o SARS-CoV não penetra na pele? Então, gente, o SARS-CoV não penetra na pele por conta do pH da pele. A pele tem um pH levemente ácido e devido a isso, esses vírus, bactérias não penetram na nossa pele. Dito todas as informações que temos até o momento, não esqueça de deixar o like no vídeo, caso você ainda não tenha deixado. E inscreva-se aqui no canal, que muita coisa boa vem por aqui e você vai gostar. Fiquem com Deus, um grande beijo.